Deputados, ofício de número 172 de 2015 do primeiro secretário da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação do Senado Federal o projeto de lei de conversão número 3 de 2015, que altera as leis número 7998 de 11 de janeiro de 1990, que regula o programa Seguro-Desemprego, o abono salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, de número 10779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, e Lei 8.213, de 24 de junho de 1991, que revoga as leis números 7.859, de 25 de outubro de 1989, e 8.900, de 30 de junho de 1994, e da outras providências, proveniente da medida provisória número 665 de 2014. A presidência comunica ao plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da medida provisória encontra-se esgotado e o de sua vigência foi prorrogado por ato do presidente da mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 1º de junho. Era o que tinha a informar aos senhores senadores. Com a palavra, então, o eminente senador Garibaldi Alves, em seguida, o senador Flecha Ribeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a exemplo da senadora Lídice da Mata e de todo o Senado Federal, presidente Dário Berger, nós também estamos chegando aqui à tribuna possuídos por uma imensa tristeza. O senador Luiz Henrique da Silveira deixa uma lacuna imensa, não apenas no que toca ao PMDB, não apenas, sobretudo, no que toca ao seu estado, Santa Catarina, a sua cidade, Joinville, que ele governou por 3 vezes, mas é todo o Brasil que pranteia a memória do grande brasileiro que foi Luiz Henrique da Silveira. Não pude ir, senhor presidente, ao seu velório, ao seu sepultamento, que foi realmente um momento, pelo que vimos na televisão, senador Flecha Ribeiro, um momento de grande comoção na cidade de Joinville. Porque, na verdade, quem convivia aqui com o senador Luiz Henrique tinha a impressão que ele não seria, de maneira nenhuma, traído por um problema de saúde fulminante. Na verdade, segundo o depoimento da sua esposa, ele estava tranquilamente na sua residência, comemorando o Dia das Mães, e de repente, ao subir a escada que o levava ao primeiro andar da sua residência, ele tombou. E tombou ali um grande brasileiro. Tombou, mas deixou aqui o seu exemplo de homem inteligente, corajoso, capaz, competente. Lamento até mesmo, senhor presidente,
senhor senador Paulo Paim, não ter convivido com ele nos primeiros 4 anos e nos últimos 4 anos do seu mandato como senador, porque me encontrava como ministro da Previdência justamente nesses 4 anos. Mas, Luiz Henrique, não eram precisos muitos anos de convivência, não eram precisos muitos anos de estar ao seu lado para saber do que ele representava para todos nós. Realmente, foi um choque, foi um trauma que se abateu sobre todos nós. E ele, que andava ausente dos nossos trabalhos, eu até pensei, quando soube da sua morte, que ele estava doente nos últimos dias, mas, na verdade, ele tinha sofrido um acidente e havia quebrado o pé. Então, senhor presidente, só nos resta aqui lamentar. Esta casa hoje só tem a lamentar que não possa contar com a liderança dele, uma liderança que ele exercia através de um temperamento, de certa maneira, ameno. E aí eu tenho aqui em mãos não apenas o depoimento dos senadores, mas o depoimento que o Jornal do Senado nos trouxe, senador Flecha Ribeiro, dos funcionários, dos servidores que trabalhavam no seu gabinete, servidores que se deslocaram até Joinville para a última despedida, servidores que conviviam com ele e sabiam de perto o humanista que ele era. Senhor presidente, eu, que já estou no Senado há alguns anos, e por isso mesmo, como o senador Paulo Paim, acredito que no 3º mandato, o senador me parece ainda que já está no 4º mandato. Eu faço já uma parte a Vossa Excelência, primeiro dizendo que, como eu estava aqui na casa ontem, senador Garibaldi, ex-ministro, eu, assumindo a presidência, fiz a leitura de inúmeras mensagens de solidariedade à família, enfim, ao país, pela perda de um grande filho, um grande líder e um estadista. E só vou dizer uma frase que disse aqui ontem, e que, na minha avaliação, Vossa Excelência, que é um grande líder do PMDB e do país, há de concordar. O senador Luiz Henrique, desde a Constituinte, foi sempre um homem que olhou para o horizonte, fazendo bem sem se preocupar a quem. Foi um homem que tinha a paciência e a sabedoria dos mestres, mas também a coragem dos tigres, quando tinha que defender o seu Estado e o povo brasileiro. Perdemos, de fato, um grande líder. Enfim, eu diria, ele está lá em cima, com tantos outros, dialogando e pensando sobre a realidade brasileira. Está lá com Covas, está lá com Ulisses Guimarães, está lá com Brizola, está lá com Tancredo Neves e tantos outros que marcaram o seu tempo no longo da história das suas vidas. Ele, com certeza, deixou demarcado aqui a sua história de forma muito bonita, que orgulha ao seu Estado, aos seus familiares e todo o povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço ao senador Paulo Paim
que veio trazer uma grande contribuição ao meu discurso. Ele que conviveu nos últimos 4 anos, eu não tive essa oportunidade, já disse aqui, com o senador Luiz Henrique da Silveira. Mas por mais que eu diga aqui da nossa saudade, por mais que eu diga aqui da nossa tristeza, por mais que eu diga aqui do vazio que ele deixou, eu não direi o que significa para o estado de Santa Catarina, aí sim, a perda do senador Luiz Henrique da Silveira. Senhor presidente, com relação a Santa Catarina, ele era um sonhador. Eu diria até que ele era um visionário. Afinal de contas, ele me dizia, no encontro que tivemos em Comandatuba, da sua emoção de, como governante, poder ter trazido o balé Bolshoi para Santa Catarina, e não ficou só nisso aí. Ele criou uma escola de teatro em Santa Catarina, porque ele era um homem fascinado pela atividade cultural do seu estado. Eu quero, sobretudo, mas sobretudo mesmo, me solidarizar com o povo de Santa Catarina e dizer com emoção e com orgulho, dizer ao povo de Santa Catarina que nesta hora ainda está chorando a perda do grande líder, dizer que o exemplo, assegurar àquele povo que o exemplo de Luiz Henrique há de perdurar nessa casa e há de fazer com que, como diziam alguns senadores, fazer com que assumamos o compromisso de continuar nesta casa seguindo o seu exemplo. Agradeço, senhor presidente, não apenas ao senhor presidente Dário Berg, mas agradeço também à senadora Vanessa, que era oradora escrita para falar, mas que estava tão dedicada lá à sabatina do ministro Fachin que perdeu a vez. E eu estou agora a falar nessa tribuna, claro, em primeiro lugar, sem a beleza dela. Segundo lugar, sem a inteligência dela. E terceiro lugar, sem realmente aquilo que fascina a todos nós, que é a sua simpatia. Portanto, senhor presidente, eu queria apenas dizer que, vitimado, eu pediria até que me localizassem aí aquelas anotações que eu fiz a respeito das reflexões. Eu, em matéria de organização, senhor presidente, deixo muito a desejar. Mas eu queria também dizer aqui, com a permissão de Vossa Excelência, queria dizer da nossa também imensa saudade e tristeza
porque perdemos também um companheiro do PMDB, também um político da região sul do Brasil, que foi um gaúcho chamado Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro, que teve uma trajetória aqui no Congresso Nacional, que não me permitiu que eu pudesse conviver com ele, mas já no Ministério da Agricultura nos aproximamos e eu pude realmente sentir o que representava o ex-deputado, o ex-ministro Mendes Ribeiro. O Brasil ficou, a sua vida pública, a sua vida política ficou mais pobre. Foram duas grandes perdas. De um lado, a perda de Luiz Henrique, e do outro lado, a perda do nosso companheiro ex-ministro da Agricultura, ex-deputado Mendes Ribeiro, conterrâneo do nosso senador Paulo Paim. Quero, senhor presidente, agradecer, portanto, a Vossa Excelência. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Garibaldi? Pois não, senador Ricardo Ferraz. Senador Garibaldi, Vossa Excelência me dá a oportunidade, com esse discurso em que é visível brotar do coração de Vossa Excelência, do sentimento mais puro, as manifestações do colega Luiz Henrique e também do deputado Mendes Ribeiro. Dois valorosos quadros, um do Rio Grande do Sul, o deputado Mendes Ribeiro, ex-ministro da Agricultura, e o nosso querido, estimado amigo, irmão Luiz Henrique, que nos deixou, que na companhia do senador Dário Berger, na companhia do senador Paulo Bauer, na companhia de um conjunto expressivo de senadores, tivemos a oportunidade ontem de darmos o último adeus ao Luiz Henrique, à sua senhora, a Dona Ivete, ao Cláudio, à Marta, à sua família. E foi, de fato, um momento, assim, mágico, porque nós pudemos perceber na face das pessoas em Santa Catarina, em Joinville, nas pessoas simples, nas pessoas que devotam no seu anonimato no dia a dia todo o respeito a esse extraordinário amigo, extraordinário pai de família, extraordinário homem público, extraordinário governador, prefeito, senador da República, que ao longo dos últimos 3 anos e meio tive o privilégio de conviver. Era, por assim dizer, o grande líder dos debates que nós fazíamos aqui na defesa de uma federação mais justa, de um Brasil com menos Brasília e de um Brasil com mais Nordeste, com mais Norte, com mais Centro-Oeste, com mais Sul. O sempre saudoso senador Luiz Henrique deixa um legado extraordinário, não apenas na política, nas relações humanas, mas deixa um legado extraordinário no campo da cultura. Conseguiu a primazia de trazer para o Brasil e para a sua cidade, Joinville, que o fez prefeito 3 vezes, a escola Bolshoi de dança, a única escola fora de Moscou. E, portanto, todos nós, seus amigos e admiradores, estamos agora na responsabilidade, senador Dário Berger, de cuidar do legado do senador Luiz Henrique. E eu estarei me associando a Vossa Excelência, ao senador Paulo Bauer, ao governador Raimundo Colombo, a todos que admiravam o senador Luiz Henrique, na expectativa de que nós possamos cuidar de tudo aquilo que ele deixou plantado, que não foi pouca coisa. De modo que eu agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de trazer aqui a minha sincera manifestação de saudade
ao nosso querido, estimado senador, ministro, prefeito, governador, pai de família, mas, sobretudo, amigo querido de todas as horas nos últimos 4 anos. Muito obrigado a Vossa Excelência e meus cumprimentos pela homenagem que faz ao deputado Mendes e ao nosso estimado amigo, senador Luiz Henrique. Agradeço, senador Ricardo Ferraz, e sei do seu pesar, porque, na verdade, Vossa Excelência era um grande amigo do senador Luiz Henrique. Conviveu com ele, inclusive, nesses últimos anos, mais de perto do que talvez muito de nós. Do que eu não tenho dúvida, porque eu não tive a felicidade de conviver com ele nesses últimos 4 anos. E Vossa Excelência assinalou um grande feito na área cultural que eu já havia dito aqui, que foi essa escola de teatro, esse pioneirismo que fez dele um verdadeiro incentivador da cultura do seu estado, fez dele governador, um governador de muitos legados. Eu acho que o senador Dário Berg sabe melhor do que eu do que representou a administração dele em todos os campos, na educação, na saúde, e me restou aqui exaltar esse exemplo no campo da cultura. Vossa Excelência me permite... Olha, uma parte do presidente é uma ordem, não é uma parte. Em considerando que estamos tratando de Luiz Henrique da Silveira, senador Garibaldi, eu tive a oportunidade de me manifestar hoje no início da tarde, mas eu queria acrescentar que domingo à tarde, de forma inesperada, possuído por um sentimento de perplexidade enorme, recebi o comunicado do passamento do senador Luiz Henrique, o que me trouxe uma sensação de tristeza, de amargura, de dor e de angústia muito grande. E o Luiz Henrique, eu acho que eu posso afirmar com o senhor, para o senhor e para todos os nossos senadores, com convicção, senador Ricardo Ferraz, senador Paulo Paim, senador Walter Pinheiro, que nós estamos falando da maior personalidade política das últimas décadas em Santa Catarina e um dos mais expressivos senadores, que levou com ele um pedaço da história de Santa Catarina e levou com ele um pedaço enorme do PMDB, do partido que ele fundou, que criou. E ele me mencionou em inúmeras oportunidades o amor que ele tinha pelo PMDB. Discípulo de Ulisses Guimarães, me disse que em muitas oportunidades cuidou mais do PMDB do que da própria família. E que ele parte, mas deixa um legado extraordinário, como o senhor próprio está mencionando, de realização, de trabalho, de companheirismo, de homem público, de firmeza, de atitude, um homem diferente, um homem que esteve sempre à frente do seu tempo, um visionário, que fez uma administração inovadora em Santa Catarina, que implantou uma forma diferente de governar, de forma descentralizada, como ele era um amante da descentralização, do novo pacto federativo, das reformas de base, sobretudo a política, e era um homem de muitos princípios e de muitos valores. E eu, mais do que ninguém, eu sou um afilhado do senador Luiz Henrique. Dividia com ele a cadeira
E hoje, possuído pela emoção, posso perceber que ele já não está mais aqui, já não faz mais parte. Então o senhor pode imaginar a dor, a tristeza e a saudade que eu já estou sentindo, não só de um amigo e um companheiro, mas de um grande líder, um grande guia, um grande senador, e que ele possa, na paz, descansar. E quero mais uma vez me solidarizar com a Dona Ivete, com a Márcia, com o Cláudio, a quem muitas e muitas oportunidades entrei na sua casa, discutimos, sonhamos, e hoje nos deparamos com essa situação inusitada, inesperada, com a morte prematura de um grande amigo, de um grande líder. Agradeço e parabenizo Vossa Excelência, porque eu sei que o senhor tinha uma admiração muito grande pelo Luiz Henrique, assim como nós todos, evidentemente, também temos. Agradeço, senhor presidente, e acho que seria a hora de terminar. Você me dá uma parte? Pois não? Senador Garibaldi, eu não tenho, obviamente, a jornada de convivência, né, que agora a gente acabou de ouvir um testemunho de alguém que conviveu com ele no seu estado, que partilhou daí de todos os momentos, inclusive momentos importantes para o país, e nem a experiência de Vossa Excelência, nem a convivência de Vossa Excelência com o senador Luiz Henrique. Mas quem conviveu com ele aqui no Senado, quem conviveu com ele na Câmara dos Deputados, quem conviveu com ele na luta da Constituinte, portanto, eu tive a oportunidade de fora, não era parlamentar, mas aqui convivia, buscando inserir naquela Constituinte os nossos desejos, sempre encontrou, quem conviveu, quem passou por esses momentos, sempre encontrou no nosso querido Luiz Henrique uma figura capaz de, mais do que ouvir, auscultar, uma figura capaz de dialogar, e uma das coisas mais importantes que eu aprendi aqui na vida, nesse tempo de convivência com o senador Luiz Henrique, o seu sonho. Eu costumo sempre falar das pessoas que estão um pouco mais adiante no tempo do que no meu caso, e eu costumo até brincar com elas, e disse isso a ele quando da disputa aqui na casa, eu disse assim, no outono da sua juventude, senador Luiz Henrique, porque ele falava como um jovem. Ele não mirava o tempo. Pelo contrário, ele mirava os desafios, o horizonte, né? Ele brilhava com as ideias. Eu estive, agora meio-dia, meu caro senador Garibaldi, na Embaixada da Alemanha. Fui convidado para um almoço que o Luiz Henrique deveria estar. Como resultado de uma viagem que ele fez à Alemanha, e eu vi lá o testemunho do embaixador da Alemanha no Brasil. Ele chocado com a passagem de Luiz Henrique, e ao mesmo tempo dizendo assim, eu só posso falar desse homem com alegria, pelas contribuições, pelo legado, pela história de vida. Então essa é uma coisa que, assim, fica, eu sei que para a família é muito duro, entendeu? Muito duro perder o seu companheiro, o seu pai, enfim, e para o povo de Santa Catarina, seu guerreiro. Alguém que laborou a vida inteira pelo aquele estado. E aqui eu vi o testemunho agora de um companheiro seu de jornada, ele dizer que ele cuidou mais dos outros do que de si. Há uma passagem que o apóstolo Paulo escreve, inclusive, quando escreve a sua carta aos Filipenses, que ele diz isso. Ele diz assim, cuide mais dos outros do que de si mesmo. Luiz Henrique é uma dessas figuras. A prova, inclusive, é o que aconteceu no domingo. Alguém que se entregou à causa dos outros. Alguém que verdadeiramente, a gente pode dizer aqui,
que era um homem público, um homem da causa pública. Luiz Henrique é alguém que a gente pode afirmar isso. Tá? Então, portanto, fica para a gente aqui. Eu, quando cheguei aqui cedo, o Dário se lembra, encostando, nós olhamos o painel, né, você me dizia aqui, ó, Pinheiro, nem o nome está mais. Quer dizer, é aquela coisa que a gente procura, e a gente procura uma explicação. Por quê? Porque se foi como vapor. A gente fica perguntando, sabe por quê, senador Garibaldi? Porque todo mundo aqui gostava de Luiz Henrique, e muito. Então, o sentimento nosso não é um sentimento de perda material. É o sentimento da ausência de uma contribuição criteriosa, qualitativa, né? De alguém que só fazia as coisas com uma capacidade de esmero, de qualidade. Não tinha um relatório feito por Luiz Henrique aqui na perna. Era algo de estudar. Ao ponto, inclusive, de quando ele sentia que não estava bom, capaz de pedir para adiar. Olha a história da dívida. Ele dizia, não, eu quero ouvir, tenho paciência, não tem problema nenhum. Alguém pode, inclusive, trazer coisas melhores do que o que eu botei. Aí eu digo aqui agora, talvez se não fosse essa posição, talvez não. Com certeza, se não fosse essa posição do senador Luiz Henrique, talvez a gente não tivesse aprovado aqui, ó, esse projeto das dívidas com a inclusão dos depósitos judiciais, com aprimoramento. Se fosse o assodamento de qualquer um, porque isso é do ser humano, senador Garibaldi, querer aprovar logo, né? Até para ver aprovado, ou às vezes até para ver o nome exaltado. O senador Luiz Henrique teve a tranquilidade, a experiência de quem passou por diversas frentes para dizer, a gente pode aprimorar. Talvez a gente vá perder um pouquinho, mas a gente vai ganhar muito mais, porque eu vou ter condição de aprimorar. Sabe o que é isso? É alguém que não pensa em si, é alguém que pensa no outro, é alguém que pensa no bem público, é alguém que pensa em construir as coisas, não para faturar individualmente, mas para que a sociedade, para que o Brasil. Eu, no domingo, eu cheguei a colocar exatamente isso. Assim, nós perdemos um homem público, no Brasil, dos mais importantes, um dos senadores qualificados, e o povo de Santa Catarina perdeu um guerreiro, perdeu o seu guerreiro. E aí fica exatamente uma das coisas que o seu companheiro de jornada em Santa Catarina agora terá uma tarefa hercúlea, terá uma tarefa dura, capaz de tocar, não tenho a menor dúvida. Mas tem uma vantagem, que esse companheiro de Luiz Henrique vai ter daqui para frente agora no Senado. A vantagem é que o Luiz Henrique abriu a picada, abriu o caminho, deixou um legado. Se a gente seguir, Dário, a gente fará, inclusive, muito melhor do que o que a gente pensa. Concedo a parte ao senador José Agripino, meu conterrâneo. Senador Garibaldi, Vossa Excelência presta uma justíssima homenagem a um vazio que a gente vai encontrar daqui para frente nesse plenário, que é a falta do senador Luiz Henrique. O senador Dário Berger estava lá em Joinville ontem, como eu estava, e viu que 18 colegas de Luiz Henrique, do PMDB, do PT, do PCdoB, do PPS, do PSDB, do PR e do PP estavam lá. Eram senadores de quase todos os partidos com assento nessa casa. Aquilo ali era a imagem reproduzida em presenças de solidariedade. Ao lado da viúva, ao lado dos filhos, a presidente da República deslocou-se até lá, o presidente Renan Calheiros, vários ministros de Estado e 18 colegas senadores foram lá. Eu cancelei uma viagem que faria aos Estados Unidos para poder estar presente no funeral de Luiz Henrique e para poder levar a minha homenagem a um senador de muito boa qualidade. Luiz Henrique, como Vossa Excelência sabe, senador Garibaldi, era um homem de excelente convivência política e pessoal. E esse era o traço marcante dele. Ele foi deputado estadual, deputado federal. Eu percorri um pouco as ruas de Joinville e as pessoas que iam comigo diziam que Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina,
deve a Luiz Henrique, que foi prefeito e foi governador e morava lá. Ele não morava em Florianópolis, morava em Joinville, morava lá, na cidade do interior, que é, por um acaso, a maior cidade de Santa Catarina. É um polo industrial importante e polo industrial, claro que acontece por condições de logística, condições geográficas, mas muito pelo input, pelos incentivos, pelos caminhos que são abertos por homens públicos ligados à terra. E, no caso, era Luiz Henrique. A indústria de conexões Tigre está lá. A BMW está a 30 quilômetros de lá. Os motores VEG estão perto de lá. Joinville é uma espécie de São Caetano, São Bernardo da região de Santa Catarina. Ele foi um articulador, ele era um agregador. Eu votei e participei da campanha do Luiz Henrique como candidato a presidente do Senado. E foi quando eu estabeleci uma relação mais próxima com ele. Ele que era do PMDB e eu do Democratas. Eu não tinha tido tantas oportunidades de conviver com Luiz Henrique. Sabia da vivência dele de deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, ministro de Estado, senador. Ele teve uma carreira política riquíssima. Mas os predicados de habilidade política, a gente conhece quando convive de perto. E na campanha dele, candidato a presidente do Senado, primeiro de tudo eu vi a obstinação dele pelas boas causas, o espírito público, e depois a capacidade de agregação. E isso tudo fez com que Luiz Henrique fosse em Santa Catarina tudo. Ele nunca perdeu eleição em Santa Catarina. Todas as eleições que ele disputou, ele ganhou. Era talvez a manifestação de vaidade que ele mais exibia, se é que isso pudesse dizer manifestação de vaidade, era nunca ter perdido a eleição. De modo que, com essa manifestação, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Garibaldi, pela lembrança de fazer esse pronunciamento nessa tarde e noite de terça-feira, o dia seguinte ao dia em que Santa Catarina, Joinville, sepultou o seu filho muito querido. Eu tive a oportunidade de ver no centro de eventos de Joinville, feito por ele. É uma maravilhosa construção, com uma quadra de esporte, com um palco, uma estrutura coberta de grandes proporções. Eu vi milhares de pessoas chegarem ao centro de eventos para tributarem a última homenagem ao seu filho e ao seu líder, Luiz Henrique. E eu tive a felicidade de estar presente ao lado do meu candidato a presidente do Senado, sem demérito a Renan Calheiros, para tributar a ele a minha homenagem de companheiro, de político e de cidadão que reconhecia em Luiz Henrique as qualidades de espírito público e, acima de tudo, padrão ético irretocável, que são padrões que eu entendo como fundamentais em quem quer fazer vida pública aqui ou em qualquer lugar do mundo. A Vossa Excelência, meus cumprimentos pela iniciativa do discurso meritório que faz nesta tarde e noite. Senador José Agripino, eu quero agradecer a Vossa Excelência esse aparte que traz uma contribuição muito importante para o meu pronunciamento. Eu diria até que me sinto devedor desses apartes magníficos que se incorporaram, que vão ser incorporados ao meu discurso. O depoimento de Vossa Excelência, que acaba de dizer que, como senador do DEM, não havia convivido tão de perto. Claro, conviveu aqui os 4 anos que eu não convivi com o senador Luiz Henrique, mas que, na qualidade de candidato a presidente do Senado, Vossa Excelência pôde realmente ter a dimensão do que representava Luiz Henrique para esse Senado e para o Brasil. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, que é meu conterrâneo,
que foi governador, que foi prefeito, que é senador e que tem uma trajetória, senhor presidente, semelhante à trajetória do senador Luiz Henrique, e que pode muito bem avaliar o que significou os serviços prestados pelo senador Luiz Henrique a Santa Catarina e ao Brasil. Quero agradecer ao senador Walter Pinheiro pelo seu depoimento de grande sensibilidade a respeito do senador Luiz Henrique. Agradecer a Vossa Excelência mais uma vez, agradecer a todos os senadores, Ricardo Ferraço, que me apartearam. Mas quero dizer aqui que realmente eu senti, nesse momento sobre o qual falou o senador José Agripino, um certo constrangimento do senador Luiz Henrique na qualidade de candidato a presidente do Senado. Porque, de qualquer maneira, a sua candidatura representou, como representou a candidatura do senador Renan Calheiros, uma divisão do nosso PMDB nessa casa. E eu sei o quanto sentiu o senador Luiz Henrique por ter que enfrentar uma disputa interna nessa casa, dividindo a bancada do PMDB. Eu pude sentir isso mais de perto quando ele deixou de comparecer à reunião da nossa bancada. O senador Moca, Valdemir Moca, que acaba de chegar, sabe muito bem o quanto representou para ele se sentir constrangido, porque ele sabia que, àquela altura, a bancada já havia tomado uma decisão de votar no senador Renan Calheiros. E não era pelo fato dele ter sido preterido, como de fato ele não foi. Era pelo fato daquelas duas candidaturas emergirem do PMDB, o partido que foi sempre o partido de Luiz Henrique, que não era nem o PMDB, era no seu carinho por esse partido, o MDB de Ulisses Guimarães. Então, senhor presidente, eu quero dizer ao senador Renan Calheiros que ele, se não deve alguma coisa a mim, vai ficar devendo. Vai ficar devendo o voto que eu dei a ele para presidente dessa casa. Não é que ele não tenha qualidades, é que eu, de certa maneira, também votei constrangido, porque estava votando não apenas contra um companheiro do partido, mas estava votando contra o nome de Luiz Henrique da Silveira. Presidente, eu quero dizer, finalmente, o meu discurso. Eu não esperava, senador Paulo Paim, que fosse um discurso tão prestigiado, inclusive pelo aparte de Vossa Excelência. Quero dizer desse meu pesar, não apenas pelo falecimento de Luiz Henrique, mas pelo falecimento de Mendes Ribeiro, e dizer que perdemos
dois grandes companheiros, mas nós não perdemos. Quem perdeu foi esse país. Muito obrigado.